e àquilo que tu disseste no Alta Definição, o teu amor à verdade. Ah, As teorias do riso, normalmente vemos-las no vácuo. Não vemos no meio dito real. Na física, tenho um background em física, normalmente partimos em coisas muito simples, uma ideia ideal. Mas quando partimos para a realidade, a equação tem de ser afinada, que é como quem diz, complicada até dizer chega. Qualquer uma daquelas teorias precisa de afinações consoante a época. Por exemplo, a incongruência, a teoria da incongruência, a maioria de nós só se apercebe que é uma incongruência quando tem algum padrão para comparar. Eu não uhum. sei, há muitas figuras que estão a aparecer, e tu num livro anterior até usaste uma que eu acho que é uma figura cada vez mais forte, que é o agelasta. Há o literalista, todas essas figuras que estão a ganhar adeptos. Eu não sei se num mundo cheio de literalistas se a incongruência é aquilo que faz rir. Segundo o meu entender, para te dares conta de incongruência, é aquela frase muitas vezes associada ao humorista, os passos atrás. Eu não estou a ver a maioria das pessoas a dar os passos atrás. Sabes que eu tenho uma obsessão, não é? E, portanto, interessou-me imenso quando, na história, no modo como, digamos, as teorias humorísticas, as teorias sobre, na verdade, as teorias sobre o que nos faz rir se vão evoluindo e se vão substituindo umas às outras. A certa altura, há um momento em que a teoria é chamada teoria da superioridade, não é? Que repara, eu acho que isso se conjuga com aquilo que estavas a dizer sobre os agelastas e tal, que é uma teoria que entende o humor como a gente ri como um sinal de superioridade, ou seja, é uma teoria que, digamos, vigora desde o Platão até ao Hobbes, que tem aquela definição magnífica que é aquela expressão excelente que é sudden glory, porque diz duas coisas, não é? Diz que é qualquer coisa súbita, portanto tem ali contido o elemento de surpresa que nós achamos que é fundamental para as pessoas rirem, e tem a ideia de superioridade, ou seja, é uma glória súbita em que nós sentimos subitamente a nossa glória por comparação com a miséria dos outros, e portanto isso é uma forma de entender o humor como sempre primeiro como eticamente muito suspeito, né? Muito suspeito e até reprovável, diríamos, e também uma coisa, uma agressão, é sempre uma agressão no sentido em que é aquilo, como se diria hoje, é sempre punching down, no sentido em que nós nos sentimos gloriosos perante a miséria de outra pessoa. E depois, a partir de certa altura, eu não sei se falei disso no livro, mas a partir de certa altura há assim ainda antes do Schopenhauer e do Kant falarem sobre a teoria da incongruência, ou postularem a teoria da incongruência, os dois, embora um diga, já não me lembro qual, Roberto, lamento, mas um diz é a transformação de uma expectativa em nada, e o outro diz é a transformação de uma expectativa numa coisa diferente daquilo que era a expectativa. Mas enfim, antes disso há um senhor chamado Francis Hutcheson, que é engraçado porque ele começa a pôr em causa a ideia de superioridade dizendo assim, mas espera, há alguns argumentos engraçados que ele tem, ele diz assim, mas espera aí, mas se é isso, se é a única coisa que nos faz rir é a superioridade, epá, porque é que ele diz duas outras coisas. A primeira é, porque é que, por exemplo, ele diz, os animais dão-nos muita alegria, não é? Os animais domésticos dão-nos muita alegria. Porque é que nós temos cães e gatos e não, sei lá, uma ameijoa ou uma lesma, para nos sentirmos verdadeiramente superiores a eles? Claro que a gente pode contrapor, dizendo que estamos a falar do que nos faz rir, e a alegria, o riso humorístico é uma coisa, a alegria é outra. Enfim, ele acrescenta ainda outras duas objeções, que são, se é a superioridade que nos faz rir, porque é que a gente se ri mais? Um cão, por exemplo, que está com um vestidinho só equilibrado nas patas de trás, a fingir que é uma pessoa, ou seja, está mais próximo de nós, e não nos rimos dele quando ele está mais longe apenas a ser um cão. Mais uma vez a gente pode objetar que quando o cão parece uma pessoa, é mais fácil de ver que ele não é uma pessoa. E quando está apenas a ser um cão, ele não está a tentar coisa nenhuma. E ainda tem uma terceira objeção divertida, que é, se é isso, se é a miséria dos outros que nos faz rir, se é a superioridade em relação aos outros que nos faz rir, porque é que um entretenimento de fim de semana giro não é irmos todos para uma enfermaria rir dos enfermos? Porquê é que ninguém faz isso? Porquê é que isso não é o tipo de coisa que nos seduza do ponto de vista, digamos, humorístico, ou que nos faça rir? E pronto, e depois então, isso é uma espécie de prefácio às novas teorias que dizem, espera, eu acho que não é a superioridade, o que nos faz rir é a incongruência. Agora, eu acho que tens razão no sentido em que, bom, primeiro no sentido em que todas estas teorias explicam uma parte do fenómeno, mas não explicam o fenómeno todo, não é? A gente pode sempre encontrar buracos nestas teorias, quer dizer,
vamos supor que, por exemplo, aquela teoria que diz, por exemplo, o Christopher Hitchens dizia isso muitas vezes, dizia, pá, as piadas são sempre feitas à custa de alguém. É sempre possível dizer, pá, não necessariamente. Por exemplo, naquela frase do Groucho Marx, time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Todas as piadas sobre a linguagem são à custa de quem? Ninguém na prática, na verdade, não é? A gente pode dizer, olha, são à custa da razão, por exemplo, ou são à custa de uma coisa como a linguagem, são à custa de uma construção muitíssimo respeitável, na qual de repente, ou são à custa da lógica, e a gente de repente encontra um buraco na lógica, e é isso que nos faz rir. Não é exatamente uma coisa de superioridade, talvez, embora eu creia que se possa interpretar, por exemplo, a teoria da incongruência. Eu acho que é o próprio Schopenhauer que diz isso. Ele diz assim, uma das coisas que nos faz rir na incongruência é o facto de a razão, eu acho que ele até diz uma coisa do género, a razão, essa senhora tão austera que nos subjuga, de repente ela verifica, ou melhor, a gente verifica que aquilo que nós apreendemos com os sentidos é superior àquilo de que estávamos convencidos. Portanto, é uma espécie de derrota da razão, coisa que também, em princípio, também não dá boa reputação ao humor, acho eu. Uma das objeções desse senhor, aquele ponto dos cães enfarpelados, aparecer como contraste. Eu acho que até há uns anos isso foi verdade, mas nós estamos a viver um advento em que os cães estão cada vez mais a parecer-se com os humanos. Eu acho que dentro de pouco tempo não vai ser assim tão verdade. O que vai causar estranheza é um cão à antiga, sem roupas. Vai Sim, haver as aqui uma... pessoas. No meu tempo a gente dizia o dono do cão, mas hoje não se diz. Hoje acho que é o cuidador, não é? É o cuidador. A maior parte já se designa como pai do cão. Pois, exato, às vezes vai ser esse extremo, sim, sim. Já ouvi avô do cão. Está aqui uma árvore genealógica um bocado estranha. Eu até me sinto mal, eu sou apenas dono de um cão, enquanto aquela pessoa é pai de um cão. Sim, eu adoro cães, ainda me resta um cão, tive muitos cães ao longo da vida. Na última fase tive 4 ao mesmo tempo, que é uma coisa absurda, não recomendo a ninguém. E ainda me resta, na verdade, resta-me 0,75 cães, porque ele só tem 3 patas. Tivemos que tirar uma por razões oncológicas. Agora, esse amor pelos cães não faz com que eu tenha essa ideia de que sou pai deles.